digo que tenho respeito ao educando, se eu digo que eu tenho respeito ao educando, é interessante que o meu saber seja, essa prática seja de toda coerente, né, com esse saber que devo respeitar o meu educando, certo? Então, o tema, eu quero parabenizar pelo tema que realmente foi muito, muito bem pensado esse tema. Um tema muito perfeito. O sistema de garantia de direitos e as diversas expressões de violência contra as crianças e adolescentes e as medidas socioeducativas. Tem muito a ver com a gente, né? Então, eu gostaria que a gente fosse passear um pouco por esse tema, para a gente entender um pouco o que é sistema de garantia, quais são essas expressões de violência e o que são as medidas socioeducativas, né? É interessante que a gente saiba, que a gente faça assim um resgatezinho da nossa Constituição de 88, no artigo 227. Eu acho que todas nós aqui conhecemos o artigo 227, que é aquele que diz que é dever da família, do Estado, da sociedade, do poder público em geral, assegurar com absoluta prioridade todos aqueles direitos, né, que todos nós sabemos, direito à saúde, à educação, à profissionalização, enfim. Então, na Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, né, consta esse artigo, do artigo 227. Esse artigo 227 foi recepcionado pelo ECA. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90, né, foi um divisor de águas na vida, porque a Constituição viu esse público, a criança e o adolescente, como público prioritário, certo? E depois que viu esse público prioritário com o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi um divisor de água, foi a partir do Estatuto da Criança que ele foi feito sujeito de direito. Esse público, criança, adolescente e jovem, foi considerado como sujeito de direito. Isso em 90. Em 91, com o CONANDA, que é o órgão que define as diretrizes para o atendimento, né, funcionar, para o atendimento para as políticas, né, todas as políticas funcionaram, foi formado o órgão, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, foi em 2006 que surgiu o CGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos. Esse sistema é no tripé da promoção, da defesa e do controle dos direitos da criança e do adolescente. Até agora tudo bem, né? Então, o CGD, Sistema de Garantia de Direitos, ele está apoiado no tripé da promoção, defesa e controle dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente está entendendo que as crianças e os adolescentes e os jovens precisam dessa promoção, dessa defesa e desse controle. De quê? Dos seus direitos. Promover os direitos, defender os direitos, controlar os direitos, ok? Então, como CREAS, somos da promoção. Nós, quando recebemos os adolescentes, nós o recebemos para promover os direitos dele, né? Porque os órgãos encarregados de defender a vara, Ministério Público, o Conselho Tutelar, ok? Então, é interessante que a gente entenda que o sistema de garantia de direito veio justamente para definir as diretrizes para atender fazer funcionar, vamos dizer assim, os órgãos que garantam, né, esses direitos, os direitos da criança e do adolescente. E todos aqueles direitos que estão elencados no artigo 227, que passou a ser o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma lei que ela está numa doutrina da proteção integral. Se é numa doutrina da proteção integral, isso quer dizer que a criança e o adolescente deve ser atendido integralmente, e todos os direitos devem ser assegurados integralmente, todos. Se eu colocar um adolescente numa escola, não quer dizer que eu já fiz tudo, não, só foi um dos direitos. Ele deve ser atendido de uma forma integral, certo? Então, o sistema de garantia de direitos e as diversas expressões de violência contra as crianças, quer dizer que, quando esses direitos estão violados,
Eu acho que isso é uma grande violência para ele, não é? A violência é, antes de tudo, uma violação de direitos, né? E isso manifesta de diversas formas e nos mais diferentes espaços, das diversas formas. Quando um adolescente sofre violência psicológica, física, patrimonial, abuso sexual, exploração, bullying, maus tratos, abandono, né? E nos mais diferentes espaços, que pode ser na escola, na própria casa, na rua, em diversos espaços. Essa criança, esse adolescente, sofre violência. A gente vê isso, a estatística, né, nos mostra quanta violência tem sofrido as nossas crianças, principalmente na pandemia. A gente tem aumentado o atendimento lá de suposto abuso, não é, no CREAS, certo? E em relação às medidas, o adolescente comete ato infracional, mas ele também é adolescente. E ele é alcançado pelo sistema de garantia de direitos. Ok? Por quê? Ele cometeu um ato infracional e está numa situação peculiar de desenvolvimento, que a gente entende que de 0 e até antes de completar os 12, significa que é criança. De 12 aos 18, adolescente. Jovem, 18 aos 21. Então, quando a criança não comete, aliás, criança comete ato infracional, mas não cumpre uma medida socioeducativa. Ela cumpre uma medida protetiva. Até antes de completar 12 anos, ela cumpre uma medida protetiva, certo? Não cumpre uma medida socioeducativa. Hoje aconteceu uma coisa muito grave aqui em Campina Grande, não foi? Alguém ouviu falar, não foi? Mas eu vou aguardar que, com certeza, vocês devem fazer alguma pergunta em relação a isso que houve em Campina Grande, né? Desse ato infracional que houve, cometido por um adolescente de 15 anos, não foi? Então, o que é que a gente tem que dizer? O artigo 27 do Código Penal, ele diz o seguinte, que os adolescentes são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. O que é que a sociedade ou as pessoas que não conhecem, que não leem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não leem, não sabem o que é que acontece com o adolescente quando comete um ato infracional, diz o seguinte, o adolescente, quando comete um ato infracional, não existe uma lei só que protege, que passa a mão na cabeça. Sabe por quê? Porque não sabem que eles são penalmente inimputáveis, quer dizer que eles não vão responder pelo Código Penal. Por se encontrar numa situação, numa fase de desenvolvimento, tem uma lei especial para eles. E qual é essa lei? O Estatuto da Criança e do Adolescente está lá no artigo 112, as medidas socioeducativas estão elencadas, que são 6. Entretanto, depois do Sistema de Garantia de Direito, veio o SINASE, que é a Lei 12.594/12, que é uma lei que veio regulamentar essas medidas socioeducativas, dizendo como é que é para ser executada cada uma. E cada ente com sua competência. Tem a competência do município, a competência do Estado, a competência nacional do distrito. Então, essa lei 12.594, ela é aplicada aos atores de ato infracional, que quando a gente faz um paralelo entre Código Penal e SINASE, a gente vai ver que muitas das vezes não pode ser, mas acontece que o SINASE está muito mais rigoroso do que o Código Penal. Mas, Maria José, como é isso? Me responda aí, como é que pode? Se todos nós, a gente vê que a mídia diz, o menino cometeu um ato infracional, não houve nada. Eu vi que ele entrou na delegacia e saiu de lá, liberou, mas ele vai, ele entra na delegacia, assiste o que tem ele vai ter ali uma oitiva na delegacia e dali ele vai ser assistido numa audiência, certo? Ele vai para o Ministério Público, ele vai para a vara da infância, porque fica marcado. Quando sai de lá, o repórter só vê ele saindo, não sabe o que é que vai acontecer ali. Porque existem as medidas socioeducativas em meio aberto, que é da competência do município.
Essas medidas em meio aberto é a LA, liberdade assistida, PSC, prestação de serviço à comunidade. Essas medidas têm caráter ético-pedagógico e eles vêm para a gente acompanhar, orientar, a gente aconselhar. E é interessante que quando eles chegam para a gente percebe claramente como eles estavam numa trajetória em que muitas das vezes é como se ele estivesse no automático. Eles estivessem agindo assim, sem, e chega para a gente faz o acolhimento, a gente trata com respeito, a gente trata e a gente percebe que ali é o momento em que ele vai fazer uma reflexão, não é? E que a gente tem que oferecer, fazer o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, e nesse plano a gente vai ver os interesses dele, a gente vai ver o que aconteceu, vai estabelecer metas, e no final a gente vai fazer a avaliação se essas metas foram ou não alcançadas. E veja bem, tem muita questão em relação à maioridade penal. Eu gostaria de contar uma história muito rapidamente para vocês. Tem que tinha uma mulher que apanhava muito do marido. Ela apanhava, o marido chegava em casa bêbado e batia muito nela. E o que é que aconteceu? Ela ficava envergonhada. Ela, como é que eu vou fazer para me sair dessa? Eu tenho medo dele me pegar, me matar, se eu divulgar. E ela resolveu se vingar arranjando um amante. Ela, para ir para a casa desse amante, ela tinha dois caminhos. Um era pela ponte e o outro era pelo rio, mas que ela tinha que pegar um barco, certo? Ela soube, ela foi para a casa do amante e soube que na ponte, se ela fosse pela ponte, tinha um assassino lá que estava estuprando e matando as mulheres. E um dia, pelo barco, o barqueiro ficava até 5 horas. Um dia ela demorou a sair da casa do amante e saiu mais de 5 horas da tarde e ela ficou perturbada. Se eu chegar em casa tarde, meu marido vai me matar. Voltou para a casa do amante e pediu para que ele passasse com ela na ponte. O amante recusou, não quis passar com ela na ponte. Ela pediu ao barqueiro que ultrapassasse um pouquinho do horário dele, e ele disse, não, eu só fico até 5 horas, mais do que isso, nem que você me pague a mais, eu não posso trabalhar além do meu horário. E isso ela ficou perturbada, né? Ela, o que é que eu só tenho que ir mesmo pela ponte. Não deu outra, foi pela ponte e ela morreu. E eu pergunto para vocês, de quem é a culpa? É do barqueiro burocrático? É do marido que maltratava ela? Ou é do amante? Que mesmo ele disse que estava cansado e não acompanhou ela. De quem seria a culpa? Pode responder. De quem seria a culpa? Alguém acha que é Acredito de que quem? todos têm, que é uma culpa coletiva, que todos têm sua parcela de culpa. Primeiramente, se o marido não maltratasse ela, ela não iria procurar, talvez ela poderia procurar um amante, mas não por esse motivo. Depois que ela procura um amante, o amante passa a ter culpa também. O barqueiro, por ser tão burocrático, ele acaba também tendo. Então, acho assim que é como o machismo na sociedade, é algo estrutural, é algo coletivo, que todos fazem parte. Pronto, pronto. A culpa é do assassino. Quem matou foi o assassino, a culpa é do assassino. Do jeito que vocês esqueceram do assassino, também esquece das medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, se a gente fizer, olha, esse menino que morreu, que fez, aconteceu isso hoje. Ele aconteceu isso, foi uma coisa horrenda, uma coisa de estremecer o coração da gente. Mas vamos supor que ele fosse um adulto. Matou a mãe, é um adulto, não é criança, não é adolescente. Não é adolescente, foi um adulto. Se fosse pelo Código Penal, ele réu primário, endereço fixo. A primeira vez que praticou o crime, pega 7 anos. Quando ele cumpre um terço de 7 anos. 2 anos e pouco, é? 2 anos e pouco. Bom comportamento, endereço fixo, ele só cumpre um terço e o resto vai ser albergado.
O adolescente, ele vai cumprir 3 anos, com a equipe de psicólogo, pedagogo, assistente social, educador, numa instituição educativa que ele vai ficar ali no pé. Ele agora, eu soube notícia, ele tá no isolamento, 40 dias no isolamento. Está no isolamento. Provavelmente, então, se a gente comparar, e não é para ser, porque adolescente tem que ser uma coisa mais leve, porque eles estão numa fase de desenvolvimento. E, por estar numa fase de desenvolvimento, tudo na vida deles é tudo muito rápido. 3 anos na vida de um adolescente é muita coisa, certo? Então, o que é que eu entendo? Quando eu entrei eu já fui vítima de assalto, e eu nunca fui a favor da maioridade penal, porque eu acredito que o que a gente precisa, porque a gente tem lei, a gente tem muita coisa que pode resolver, ressocializar, eles estão numa fase de desenvolvimento, merecem essa oportunidade. Os crimes que a gente presencia, no caso, em meio aberto, o potencial ofensivo é de médio a leve. Houve essa coisa hoje horrenda em Campina Grande, mas se a gente for para a estatística, os crimes são praticados muito mais por adulto. Adolescente é muito, muito menor, certo? Então, o que a gente tem que ver e lutar é que sejam estruturadas, de acordo com a lei, de acordo com o SINASE, todas essas, por exemplo, a internação, porque são seis as medidas socioeducativas, né? Reparação de danos, né? Primeiro, advertência, reparação de dano, prestação de serviço, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. São essas 6 que se aplicam ao adolescente quando comete ato infracional. Então, o que é que a gente tem que lutar para que a lei seja efetivada? Porque a lei existe, mas, infelizmente, né, ainda quem comete ato infracional é visto como alguém disfuncional, é visto como alguém perverso, imoral. Vocês esqueçam o caso de hoje. O caso de hoje foi um caso isolado. O que eu estou falando é de adolescente que rouba um celular, que estava dirigindo sem habilitação. São ato infracional leve, potencial ofensivo leve, certo? O que a gente está falando. Mas, mesmo assim, quando comete, geralmente, está dizendo aqui que tem também a influência de adulto. A gente, quando recebe esses adolescentes, eles dizem sim, que sempre tem um adulto que influenciou, que diz que não vai acontecer nada com eles. E quando eles começam a cumprir, eles dizem, eu não sabia disso, que ia ter isso, porque de todo jeito eles ficam privados da liberdade. Vai ter ali uma pessoa acompanhando, né? Vai ter ali uma pessoa, né? que oriente, que aconselhe, coloque na escola, acompanhe as notas, acompanhe o desempenho, né? A gente tem todo um projeto, tem todo um... Então, isso para um adolescente, né? Que cometeu um ato infracional de um potencial ofensivo leve, não é nada fácil, e que eles não sabiam também que ia acontecer isso com eles, não é? Então, assim, eu não sei se eu devo já abrir para alguma pergunta. O que é que vocês acham? Alguém levantou a mão, Maria José. Sim, Iris. pronto. Iris, pode falar. Ou ela levantou sem querer? Então, alguém quer fazer alguma pergunta para Maria José? Tem o comentário de Fabinice, se ela quiser desenvolver mais, o comentário dela pode ficar à vontade. Ninguém te pergunta? Pelo jeito não, né? Mas acho que Iris... Ah. Aqui, ó, Fabinice, em caso de crimes recorrentes, como é tratado o adolescente? Em caso de ato infracional recorrente, por exemplo, a gente está acompanhando um adolescente.
a gente não tem, ainda não foi implantado aqui em Campina Grande o CIPIA. Não tem como dizer que ele é reincidente, porque a gente só pode dizer que ele reincidiu se ele fechar o ciclo e cometer Foi sem novamente. querer. Como é? Foi sem querer. Sim. Sim, Então, amor. vocês estão me entendendo? Por exemplo, a gente está acompanhando um adolescente. Ele cometeu um ato infracional ainda no processo desse acompanhamento. Ele vai pagar uma medida mais severa, que é ficar 3 meses apreendido no lado do garoto. Né? E eu quero dizer a vocês que eu amo o que eu faço. Eu amo o meu trabalho, eu vejo o meu trabalho. Tem até uma frase que pode até parecer clichê, que diz assim: ame o que faz, que aí não é trabalho, né? Justamente, não é, eu não considero como eu vou para um trabalho. Eu amo o meu trabalho, eu vejo ali como uma missão. Quando eu acolho um adolescente, eu não olho para ele e vejo o que ele praticou, mas eu vejo um sujeito, não é, de direitos, que tem potencial, que merece uma oportunidade, olho no olho, eu atendo ele olhando no olho, certo? E mostrando para ele que existem outras possibilidades, outras opções, que tem jeito sim, eu acredito no meu trabalho, eu acredito no Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? E que o que a gente tem que fazer, porque o SINASE, ele é fundamentado na intersetorialidade. Para ele agir, no artigo 86 do ECA, diz que as ações da política de atendimento à criança e ao adolescente tem que ser em parceria, tem que ser articulada, tem que ser, não é? Então, o SINASE, ele não nega isso. Ele tem que fazer essas articulações. E o que a gente vê? Ele sofre muito preconceito, ele sofre discriminação, muitas das vezes não acreditam neles, não é? E quando ele vê lá que tem gente que respeita, que valoriza, nunca houve nada, nenhum problema com a gente que está próximo a ele, muito pelo contrário, ele tem respeito, certo? Então, o que é que seria interessante que a gente comentasse mais a respeito das medidas socioeducativas, que a gente falasse sobre as medidas, que se fizesse um paralelo entre o Código Penal e as medidas socioeducativas, ela equivale, porque tem a semiliberdade, que equivale ao alberdado, tem a internação, que equivale à prisão, só não pode estar junto, um adolescente, junto com um adulto, num sistema carcerário como o nosso. Não pode. Por quê? Porque esse adolescente ainda está numa fase de desenvolvimento. Ia ser o quê? Ia passar a ser só para fazer o mandado daquele menino, para não dizer coisas bem piores, né? Ali dentro da cadeia, né? Então, é isso que a gente trouxe para você, a gente fazer essa reflexão, para a gente entender que quem é que não erra, não é? Quem é que não já errou? Então, o adolescente, ele está numa circunstância, ele está numa situação que ele merece ser alcançado pelo sistema de garantia de direito. Quando ele chega com os direitos violados, está fora da escola. Mas a lei não diz que é prioridade absoluta? Então, no lugar da gente estar velando para que seja efetivada essa lei, a gente só faz condenar ele. E não diz que é prioridade absoluta na lei? E não diz que ele tem aqueles direitos que devem ser assegurados, tem o CONANDA, que é o conselho, que todo aquele conselho tutelar, tem tudo, e cadê os direitos do adolescente? As famílias, muitas das vezes, né, que sofrem violência numa estrutura, tudo cheio de problema, de carência. Todas as vezes que a gente se aproxima, a gente vê, a maioria, eles são carentes, eles precisam que seus direitos sejam assegurados, eles não precisam que alguém julgue, porque julgados eles já foram quando houve a audiência. Então, eles necessitam de um projeto de vida, eles necessitam de uma oportunidade, ele precisa de uma escola adequada, que muitas das vezes a escola não está preparada para receber o aluno pobre, o aluno popular, o aluno carente. Quando chega na escola, não fala a mesma língua dele, não tem um ambiente letrado, ele não tem um ambiente letrado em casa. As famílias, muitas das vezes, quem mesmo diz assim, esse menino não tem jeito, não. Esse menino, quando
Eles dizem que quer ser professor, quer ser médico. A mãe faz é rir. Como você vai ser? Desse jeito? Você não tem jeito. Ninguém acredita nos sonhos. Tá entendendo? É como quem diz, ninguém sonha os sonhos dele. Ele não tem a oportunidade. Quando a gente se aproxima, a gente vê a carência. A gente vê o quão que eles necessitam de alguém para ajudar, para orientar, para aconselhar, para que a gente possa romper a trajetória infracional. Entendeu? Então, eu gostaria também de terminar dizendo, eu comecei com Paulo Freire e eu vou terminar dizendo, qual de vós, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, eu encontrei minha ovelha perdida. Quem de vós, tendo 100 ovelhas, não deixa quando uma desaparece e vai atrás? E a gente? Como é que a gente está trabalhando? O amor lança fora o medo. Não devemos ter medo desses meninos, porque o amor lança fora o medo. Quando a gente se aproxima, a gente não deve ter medo. A gente tem que ter amor pela profissão, amor pelo trabalho, ética, né? A gente ter uma prática coerente com esse saber que ele merece respeito. Não adianta eu dizer assim, ele merece respeito e eu não tenho a prática coerente com esse saber. Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Eu estou à disposição, qualquer coisa, no CREA Geraldo Batista. Se alguém tiver interesse de saber mais a fundo como é essa medida, como é esse acolhimento, vocês podem ir lá, me procurar, para me mostrar alguma coisa, mostrar o trabalho em loco. Vocês também podem participar conosco no grupo focal, dando uma palestra no grupo focal, a gente pode fazer essa parceria, certo? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, certo? Boa noite, e qualquer coisa eu estou à disposição. Quem tiver ainda alguma pergunta, eu estou à disposição. E até, que hora é essa? Já está... Eu acho que eu já falei demais, né? Tem várias perguntas aí, né, para ela. Muito obrigada pela sua contribuição, Maria José. Uma explanação muito importante para a gente refletir um pouco sobre esses adolescentes nessas situações. Algumas pessoas aqui fizeram algumas perguntas. Se algum de vocês quiserem abrir o microfone para falar, fiquem à vontade. Se não, eu posso repassar as perguntas. Alguém quer falar? Eu estou no meu celular e eu não estou vendo a parte das perguntas. Aí eu vou ler, tá certo? Pergunta de Maria Michelane. Qual o procedimento das medidas socioeducativas realizadas no Lar do Garoto? A do Lar do Garoto é de internação. Eu fico mais em meio aberto, é liberdade assistida e prestação de serviço. Mas eu acredito que lá eles estão privados de liberdade, mas não estão privados de direito. Então, os direitos vêm até ele. Pelo que eu sei, eles fazem capacitação online, certo? Eles têm uma equipe também que acompanha eles, não é? E outro dia também, Joana, ela faz estágio na vara da infância, que tem mais conhecimento da parte da internação, eu acredito. Então, na parte dela, vocês podem, mas eu acredito que é isso mesmo. Eles têm, os direitos vão até ele, né? Eles estão privados da liberdade, pelo menos a lei assegura isso. Que eles estão privados da liberdade, mas não estão privados dos direitos, não é? E lá, por ser o crime mais, o ato infracional mais severo, né? Então, tem essa privação de liberdade e tem uma diferenciação nossa que eles ficam em liberdade. Mais uma pergunta também de Michelana, acredito que também seja referente ao Lar do Garoto. Há um tempo específico para a permanência dos adolescentes? Qual o critério para esta permanência? O critério para ele permanecer lá? De 6 em 6 meses, olha. Vamos supor esse que cometeu esse ato infracional hoje. Ele pegou 3 anos, né, pela audiência. Ele vai passar 40 dias isolado, né, no abrigo provisório.
Depois dos 40 dias vai ter audiência. Na audiência, vão determinar, vamos supor, 3 anos, crime ato infracional grave, 3 anos. Então, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, 6 em 6 meses, tem uma avaliação com a equipe multiprofissional, com psicólogo, pedagogo, psicólogo, pedagogo, assistente social e educador social. Eles vão avaliar, juntar, porque lá eles vão fazer esse acompanhamento e vai ficar avaliando 6 meses, com mais 6 meses, com mais 6 meses, entendeu? Porque, com certeza, esse adolescente, eu não sei o motivo, né? Mas, com certeza, deve ter sido alguma droga, ele deve ser usuário, né? Em relação a isso. Então, lá no Lar Garoto, deve fazer também esse tratamento. Mas eu acho que a pergunta era essa, né? De 6 em 6 meses faz uma avaliação e vai ficando até os 3 anos, né? Dependendo da avaliação. Pronto, ó, usuário de droga. Usuário de droga. Ele devia estar... Isso aí, se tivesse procurado, por exemplo, os órgãos antes, né? Para que ele fosse... Isso é a escola tem que ficar muito alerta em relação às drogas, né? O conselho tutelar tem que pedir ajuda, os pais pedir ajuda, ao conjunto tem que... A gente não tem o sistema de garantia de direito para isso, né? Para prevenir esse tipo de coisa, né? Já disseram aí que ele era usuário. Mais alguma pergunta? Tem um comentário de Fabenice e uma pergunta de Agnes, né? Eu vou ler o comentário primeiro. Fabenice diz: trabalha em creche da periferia de Boqueirão. Essa é a realidade da negação dos direitos, começa desde cedo. Muitas crianças acho que eu quis dizer praticamente, jogadas às feras e a elas não há outra opção, senão o mundo da criminalidade. Infelizmente, é assim que acontece. E a Adina perguntou como faz para conhecer de perto seu trabalho. Como é que faz? Eu tô lá, a gente está trabalhando por enquanto em escala. Aí meu dia lá é segunda, terça e quarta, pela manhã. Depois, a partir de setembro, da segunda quinzena, a gente vai voltar ao normal. Aí eu posso depois passar meu contato, a gente combinar, vocês ir lá, e assim, e a gente mostrar direitinho em loco, né? Mostrar uma pasta, mostrar como é, que vem da vara da infância, não é? Mostrar como é que vem da vala da infância, que vem a guia, vem a... Ei, gente, eu acho que eu estou passando, eu só fogo. Quando eu começo a falar, eu disse que só ia 30 minutos, eu olhei agora, tomei o lugar de Joana. Olha, ok, chama a Joana. Joana. Meu homem. Mas foi Pode ótimo, ficar à vontade, Maria, fica à vontade. Joana, desculpa aí, Joana. Quando eu olhei aqui, a menina disse que eu cheguei. Não, fica à vontade, pode ficar à vontade. Mas você aí termina e dá o show aí, que você é mais experiente ainda em relação à internação, essas coisas, que a pergunta foi mais em relação à internação. Pois aqui eu estou à disposição, certo? Podem ficar à vontade, se vocês tiverem mais alguma pergunta para Maria José, pode ficar à vontade e perguntar, não tem problema, tá certo? Estou à disposição aqui, não se preocupem. Perdão, posso entrar agora com a pergunta? Uhum. A gente sabe que o sistema público, as leis, elas são demoradas no seu cumprimento, né? E muitas vezes não tem o sucesso que deveria ter no papel, na prática, né? Aí eu pergunto, esse adolescente tem 15 anos, só lhe resta 3 anos para ainda ter essa cobertura, não é isso? Para que ele tenha essas medidas socioeducativas. Que tipo de trabalho é feito, né, que venha antecipar que ele, depois dos 18, possa virar um marginal ou coisa desse tipo? Né? Existe um trabalho específico para as pessoas nessa idade?
Pelo que eu sei, Joana também pode depois, né, me ajudar. Mas pelo que eu sei, quando ele entra lá, ele vai participar, né, desse projeto que eles têm lá também. Eles trabalham, lá, a escola vai até lá, eles estudam, né, eles têm curso de capacitação. Muitos deles, quando vem e quando sai de lá, ainda pode vir para a gente, se o juiz assim o determinar. Eles passam os 3 anos lá, e aí chamam uma progressão. Se for aplicada uma progressão, ele ainda vem para a gente para ser acompanhado para uma liberdade assistida ou uma prestação de serviço à comunidade. E o que é que eles podem lá? Eles podem trabalhar a questão das drogas, né, que é o mais gritante nele, né, as drogas, a questão de curso de capacitação e a questão da escola, que a escola tem lá, tem pedagogo e a escola regular vai para lá. Então, quando o adolescente realmente ele é assistido dessa forma, eu acredito que a maioria ressocializa. Diferentemente, né, da prisão aqui, da penitenciária, que eles saem mais ferozes, mais. Eu acredito que no adolescente haja essa ressocialização, quando há todo esse projeto, e pelo que eu sei, né, o trabalho da internação, os direitos devem ir até eles, como eu já falei, reiterando a minha fala, e que tem a escola regular vai até lá, a escola vai lá, curso de capacitação, aí depois tem um egresso que recebe também esses adolescentes quando saem de lá, para eles não sair de todo jeito, assim, depois de 3 anos, não sair assim para a sociedade. Aí tem também um programa que chama egresso, pós-medida, né? Que também tem a coordenadora lá, que o nome dela é Kelly, e que faz também um trabalho essa recepção daqui para trazer para a sociedade, né? É preciso que a gente lute para que cada vez mais melhore e seja reestruturada essa lei de acordo com o que está dizendo, que o que está dizendo é uma coisa muito, muito bacana, muito boa mesmo. Que se fosse efetivado o Estatuto da Criança e do Adolescente, seria show. Até porque ele também não é engessado, o Estatuto da Criança, ele muda, ele é flexível, é tanto que já foi, vários artigos já foram colocados, né, artigo do jovem aprendiz, que disseram, é melhor estar trabalhando do que roubando, que eu acho isso uma coisa louca, porque o meu filho eu quero que estude e brinque, mas o filho do pobre a gente quer que trabalhe. Não, o filho do pobre tem que trabalhar e brincar também. Porque quando ele trabalha enquanto criança, vai prejudicar o desenvolvimento, vai prejudicar a escola. Quantas crianças e adolescentes perderam mão, pé, no trabalho insalubre, em trabalho perigoso, não é? E muitas das vezes a gente escuta uma pessoa dizer, mas não é melhor estar trabalhando que roubando? Não, não tem essa opção. O bom mesmo é ele estar estudando e brincando. Não é para ter essa opção de trabalhar. Aí existe o jovem aprendiz, que aí é diferente, né? Pronto, gente, agora eu vou dar vez à Joana, certo? E vou embora para deixar vocês aí à vontade com ela. Viu, Joana? Pode entrar tchau. Qualquer coisa, viu, Lenildo? Muito obrigada pelo convite, obrigada aí às meninas. Tudo de bom. Nós E eu é que estou à disposição no agradecemos. CREA Geraldo Batista, certo? Tchau, tudo de bom. Mais uma vez, Nós muito obrigada pela sua participação, Obrigada. Maria José. Muito Você obrigada. foi 10, Maria. Muito obrigada. Obrigada, viu? Tudo de bom. Vai, Joana. Antes Obrigada de por estar aqui. começar, desculpa, antes de começar a falar da nossa próxima palestrante, quero reforçar alguns avisos para vocês. Quem ainda não colocou o nome no chat, por favor, coloque e coloque a categoria na qual são inscritos. Lembrando que a atividade dessa semana, a atividade 3, foi prorrogada até sexta-feira para ser entregue. E semana que vem teremos mais um encontro, no dia 31. E agora eu quero apresentar para vocês a nossa próxima palestrante, Joana da Silva Lacerda. Com licença, só um minuto.
Desculpa, deu um erro aqui. Joana Lacerda Moura é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela UFCG, é estudante de Pedagogia pela UEPB, é educadora social no CREAS 2 e atuante no acompanhamento de medidas socioeducativas e estagiária de Pedagogia do setor infracional da Vara da Infância e Juventude. Atuando como analista no processo infracionais de medidas socioeducativas de internação e relatora dos processos de justiça restaurativa no núcleo de Campina Grande. Seja muito bem-vinda, Joana. Fique à vontade para trazer suas contribuições. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, gente. Boa noite. Eu só contribuir, né, com tudo aquilo que minha colega já falou. Trabalho com Maria José no CREAS 2. E também trabalho na Vara da Infância e trabalho como relatora da Justiça Restaurativa nos processos infracionais e também de violência contra a mulher. Vou me deter hoje sobre as medidas, né, socioeducativas. Muitas já perguntaram aí sobre as medidas de internação. Eu trabalho na Vara da Infância com essas medidas de internação e vou responder algumas perguntas que eu já vi que vocês têm interesse, né, em saber mais sobre a questão do ato infracional quando a privação de liberdade, que é a medida em meio fechado, que a gente chama, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece no artigo 112 essas punições, sanções, que a gente não chama punição, a gente chama sanção, que é a aplicabilidade da punição para o adolescente, tendo em vista que ele não tem condições dentro da jurisdição na sua faixa etária para cumprir um regime penal, né, um regime num presídio, trocando em miúdos, né? Então, as medidas socioeducativas vão desde uma simples advertência, o juiz pode só advertir o adolescente, até a internação provisória e depois a internação definitiva, né? Então, é esse o percurso das medidas socioeducativas, tanto a advertência quanto a medida de restrição de liberdade, né? Então, vocês perguntaram aí com relação a essas medidas de privação de liberdade. Então, o que eu posso responder nesses 2 anos de acompanhamento é que a maioria dessas medidas socioeducativas de privação de liberdade, elas são progredidas, há uma progressão dessas medidas para o meio aberto. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que quando o juiz entende que há um risco social para o adolescente ficar em meio aberto, ele interna provisoriamente para que depois essas medidas sejam avaliadas, com o tempo elas vão sendo avaliadas. A nossa equipe, a equipe da Vara da Infância, vai fazendo pré-concentradas, fazendo escutas com esses adolescentes que estão internados, de grupos em grupos. Nós separamos de grupos de 20, porque lá tem mais de 50 internos. Então, a gente separa de 20 em 20 grupos e vamos fazendo escutas, avaliações, para ver se esse adolescente que está internado, ele tem condições de ir para o meio aberto, que é o CREAS, né? Que é para ser acompanhado no CREAS, que é para ser acompanhado por uma equipe de profissionais, de multiprofissionais no meio aberto, que isso aqui em Campina Grande e em todo o Brasil é uma responsabilidade do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, é atribuída a esse órgão. Então, essas escutas especializadas são periódicas, de 6 em 6 meses, a gente escuta, eu participo dessas escutas junto com a equipe do setor infracional, e a gente avalia se o adolescente está preparado ou não para progredir, para ir para o meio aberto. A maioria dos adolescentes que estão em meio fechado cometeram latrocínio ou cometeram crimes mais graves. O que é o latrocínio? Roubo seguido de morte. Às vezes é sequestro, latrocínio, estupro de vulnerável. Então, são crimes mais graves, que implicam em internação para proteção do próprio adolescente e proteção da sociedade, certo? E aí ele é avaliado de tempos em tempos se existe a possibilidade dele ir para um CREAS, dele ir ser acompanhado.
Na maioria dos casos, eles vão. Por quê? Primeiro motivo, o sistema penal ou prisional, como a gente chama, de internação, ele não comporta a quantidade de adolescentes necessários aqui na comarca de Campina Grande. Então, um dos motivos é esse, não existe espaço para a quantidade de adolescentes que infringem a lei. A maioria desses adolescentes que cometem atos graves, sequestro, estupro, roubo seguido de morte, tráfico de drogas, são os crimes que levam à internação. Ele já vem de uma rede de apoio, que são casas-abrigos, casa de apoio, centro pop, eles vêm de situação de rua. Então, são adolescentes que já passaram por conselho tutelar. Então, eles já passam por um grau muito grande de vulnerabilidade. Então, eles já estão numa violação de direitos. Então, a gente tenta também, é o segundo motivo, colocá-los em liberdade, para que eles possam alcançar a socialização. É uma das práticas, né, do ECA. O ECA, ele tenta ressocializar quando o adolescente infringe. O caminho para chegar à internação é mais ou menos assim. O adolescente, ele comete o ato infracional, ele vai para uma delegacia, uma central de polícia, quando ele é apreendido em flagrante ou não, quando a polícia já está procurando pelo adolescente e o acha alguma batida, ele vai para uma central de polícia, dali ele vai ser sentenciado, vai ser colocado em um regime de internação até a audiência com o juiz. Na audiência, o juiz vai determinar a internação, sanção ou a medida socioeducativa de meio aberto, que é a liberdade assistida, que a gente faz, e a prestação de serviço à comunidade. Então, existem esses dois caminhos. Se o adolescente apenas quebrou uma janela, porque acontece, a gente recebe adolescentes lá que quebrou a janela do vizinho e foi parar na delegacia, e em vez de uma advertência, ele foi cumprir medida. Então, a gente tenta, mediante ao juiz, fazer com que o juiz entenda que aquele ato infracional não é um ato necessário para um cumprimento de medida socioeducativa. Uma simples advertência resolveria. Mas isso depende do entendimento de cada juiz, né? Existem juízes bem tradicionais e existem juízes que são bastante humanizados e que vêm de outra maneira a medida socioeducativa. Então, depois disso, depois desse percurso que o adolescente é sentenciado a cumprir em regime fechado, ele passa de 6 meses a 1 ano ou até 1 ano e meio sem progressão. Depois da progressão é que ele vai para o CREAS cumprir a sua progressão de medida. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, estou aqui à disposição. Foi rápido, eu não consegui ler. Uma pergunta aqui de Fabinice Bernardo. No caso dos adolescentes em situação de rua, como acontece o processo de encaminhamento para um abrigo ou instituição de acolhimento? Em situação de rua, certo. O Conselho Tutelar é que faz esse encaminhamento, na maioria dos casos, junto com um programa que a gente chama de Ruanda. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O Ruanda trabalha em parceria com o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar ou o Ruanda, eles percebem a situação de rua do adolescente e encaminham esse adolescente para uma casa a abrigo, certo? Aí, se esse adolescente estiver cometendo pequenos delitos, que a gente sabe que a maioria deles cometem porque são viciados em droga, a maioria dos adolescentes que estão em situação de rua, eles já são viciados em droga, certo? Então, por conta do uso da substância psicoativa, eles levam a esse jovem a cometer pequenos delitos para se manter, para manter o uso de drogas. É por isso que existe uma propaganda muito grande dos meios de comunicação,
de que não dê dinheiro no sinal, não ajude, não dê esmola para criança e adolescente, porque eles são viciados. Eles usam o dinheiro, não é para comer, eles usam o dinheiro para usar droga, usam o dinheiro para traficar também. Então, infelizmente, a sociedade ela tem que se conscientizar que não é dando dinheiro no sinal que vai salvar aquela criança. Pelo contrário, vai afundar cada vez mais a criança no vício da droga. A maioria das crianças e adolescentes que estão hoje cumprindo pena lá no Lar do Garoto, em Lagoa Seca, são usuários de droga. Tem algum problema relacionado ao tráfico, infelizmente. Respondi a pergunta? Alguém tem mais alguma outra pergunta que queira fazer? Nada. Eu posso compartilhar a tela só para vocês entenderem mais ou menos como é esse processo? Só um minutinho. Eu estou no celular, vai chegar algumas mensagens, mas eu vou tirando, tá certo? Só um minutinho. Um minutinho, gente. Vocês estão vendo? Sim. Estão sim. Pronto. Essas daí são as medidas socioeducativas. Eu vou explicar para vocês como funciona, para vocês terem uma ideia. É a medida de semi-liberdade, que é prevista no artigo 120 do ECA, que prioriza a utilização de recursos existentes na comunidade e pode ser determinada como uma forma de transição para o meio aberto. Então, o adolescente, ele nem está totalmente privado da sua liberdade, mas também não está totalmente livre, certo? Então, desculpa, gente, abriu aqui sem querer. Coisas de celular, só um minutinho. Pronto. Aí tem a medida de internação, que é prevista no artigo 121 também, que priva o adolescente da liberdade, tá certo? E a internação pode durar de 6 meses a 3 anos, não podendo prolongar esse período, tá certo? Então, quando o adolescente ele alcança 21 anos, ele não pode mais ser internado. Ele vai responder como um adulto, né? E vai para o serrotão. E a liberdade provisória, que é a internação provisória, que é aquela internação que o aluno, que o sócio-educando está esperando uma decisão final do judiciário. Ele está estou fazendo um resumo para não tomar muito tempo da aula, tá certo? E aí é quando é o passo a passo do ato infracional. Ele vai para a delegacia, né, quando ele comete o ato infracional. Depois ele vai para uma audiência com o juiz. Dessa audiência, ele é encaminhado para um CREAS, né, para poder fazer a aplicabilidade da medida socioeducativa, ou se o juiz entender que o adolescente ele oferece algum risco à sociedade, ele é internado. E aí, se ele for para um CREAS, ou se depois da progressão de medida, né, que ele for para um CREAS, o CREAS vai passo a passo informando ao juizado, à vara da infância, como o adolescente está se comportando, e aí vai ocorrer uma nova audiência para uma reavaliação da medida. E com essa reavaliação de medida, o adolescente, ele é ou redimido do ato, perdoado, no caso, ou o juiz faz com que ele cumpra mais um tempo de medida socioeducativa, tá certo? Então, a maioria dos atos infracionais, como vocês estão vendo aí com esse gráfico, é pelo tráfico ilícito de drogas, né? A maioria dos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, tanto a de meio fechado quanto a de meio aberto, é por conta do uso de drogas ou do tráfico de drogas. Aí depois é roubo. Geralmente o roubo está ligado ao tráfico e está ligado ao uso de substâncias. E o porte de arma vem em seguida, porque a maioria dos adolescentes também conseguem arma de forma ilegal. Depois, atentado violento ao pudor e depois o homicídio. O homicídio, ele vem junto com o roubo. Geralmente é o latrocínio que a gente chama, tá certo?
Eu queria mostrar para vocês verem mais ou menos como era. Eu vou parar o compartilhamento e vou dar a oportunidade agora para vocês perguntarem mais alguma coisa, se vocês quiserem. Eu só resumi, porque para não ficar muito extenso, já que a Maria já falou. Então, estou à disposição para vocês fazerem qualquer pergunta. Vocês espero que eu tenha sido clara no que eu falei. Vocês têm alguma dúvida sobre o que a minha atuação? Querem falar? Mais uma pergunta no chat de Fabinice. Após cumprir o tempo previsto para cumprir a pena e não tiver uma família que acolha, quem acolhe para que ele não volte às ruas? Posso Se repetir? se a família não acolheu o adolescente, é E isso? se não tiver uma família, quem vai acolher para que não retorne às ruas? Certo. Bom, a gente, no CREAS, a gente faz um trabalho de fortalecimento de vínculo. O que é isso? É um trabalho junto com a família. A gente procura conscientizar que a família é importante no processo socioeducativo. Muitas famílias não querem mais o adolescente, porque a maioria dos adolescentes é usuário de drogas. E eles tiram as coisas para vender, eles perdem o laço familiar por conta do uso de drogas e por conta da falta de segurança que eles mesmos oferecem à família, né? A gente teve um caso de um pai que não queria mais o menino em casa, não queria mais, porque o menino levava as coisas para vender e também a família estava sendo ameaçada pelos traficantes. O menino era de classe média, não era um menino pobre, assim, entre aspas, né? Não posso classificar nessa questão de pobre ou rico, mas era um menino de classe média, era um menino que tinha instrução, a família tinha um grau de instrução, mas o menino era usuário de cocaína e tinha sido obrigado por um traficante a lançar droga dentro do presídio, junto com o celular. Então, ele foi sentenciado, aí o lado garoto, depois houve progressão de medida socioeducativa, ele foi para o nosso CREAS, a gente acompanhou ele e a família não queria mais o adolescente. Ele ficou um tempo no Centro Pop, é um centro que tem aqui em Campina Grande, que é como se fosse uma casa-abrigo, da Secretaria de Assistência Social também, em Campina Grande, até a gente conseguir, junto à família, que houvesse um fortalecimento de vínculos com o menino, para que o menino voltasse à família, voltasse ao seu familiar, porque é responsabilidade da família até o adolescente completar a maioridade. A gente não pode obrigar, mas a gente tem que conscientizar a família. E em casos que a família não quer de jeito nenhum, aí a gente, infelizmente, relata ao juiz, e o juiz é que vai decidir se institucionaliza de vez o menino ou obriga a família a ficar com o menino. O que é institualizar? É colocar o menino numa instituição até ele completar a sua maioridade e caminhar com suas próprias pernas, certo? Mais alguma pergunta? De nada. Precisando, estou aqui, sempre que precisar. Joana, a gente pensando no contexto da escola, quando chegam essas crianças e mais adolescentes que fazem uso de droga, ou que estão, assim, que estão nessa rede, né? O que é que você acha que tem que ser? Quer dizer, o ECA diz qual é o papel da escola, né? Mas, assim, na prática, na sua experiência no trabalho, nesse trabalho no CREAS, a escola tem, de certa forma, cumprido com o papel dela? O que é que pode melhorar? O que é possível fazer para evitar chegar, no caso, nesses casos mais extremos? Sim, porque a gente sabe que a escola tem um papel muito importante, a educação, né? Na vida Tem, deles.
Tem sim. A gente, quando fala em uso de drogas, a gente pensa que só é em escola pública, né? Mas a gente já recebeu alunos de classe média alta cumprindo medida por uso de droga, de escolas de classe média alta, né? Então, assim, a questão da droga, a questão do uso de droga, independe de classe social, né? É decepcionante ver, assim, como a legislação brasileira ela não está preparada para ressocializar um indivíduo que é usuário de drogas. Infelizmente, as unidades terapêuticas que nós temos em Campina Grande, elas não recebem incentivo do Estado para se manter. São ONGs, a maioria são ONGs que deveriam ter incentivo, porque como é que o sistema socioeducativo vai se manter se não existe uma contrapartida do Estado? Não tem, infelizmente. A gente foi colocar um menino no Raul Córdola, que é a nossa área ali. O menino era aluno de lá, ele era usuário de drogas. A escola ela tem a obrigação de garantir a vaga do menino, porque o menino precisa estudar, é um direito de todo adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa. E a escola não queria aceitar o menino, porque o menino já era conhecido na escola, porque era usuário e traficante dentro da escola. Então, a gente não pôde obrigar, mas a escola teve que assinar um termo de justificativa, explicando para a vara da infância o porquê da rejeição do menino. O menino ele tem que estudar, ele tem que estar na escola. Então, assim, a própria escola tem medo, o próprio poder público tem medo do adolescente, tem medo porque o Estado não oferece segurança, tanto na escola pública quanto na escola privada. O que é que o diretor pensa? Eu não vou aceitar essa criança aqui. Não vou aceitar. Por quê? Porque esse menino é traficante, vai traficar dentro da minha escola. Esse menino, aí o direito do menino fica à mercê, infelizmente, da vulnerabilidade do Estado. Um caso bem conhecido aqui na cidade é o caso do Major Veneziano, né? Ali na Catingueira. Morreu uma pessoa lá, um professor, e lá a gente não consegue colocar nenhum menino para cumprir medida lá, nem para prestar serviço e nem para estudar. Porque a escola tem medo de represárias, tem medo de que venha alguém e mate lá dentro de novo por conta do menino, por conta de alguém que esteja lá. Então, é a realidade. O Estado não oferece proteção para a escola, não oferece proteção para a sociedade. Então, a medida socioeducativa fica comprometida por causa disso. Alguém pode ler para mim, porque foi bem rápido. Eu não consegui ver. Franciele, Érica levantou a mão. Foi isso que eu ia falar. Quer falar, Érica? Pode falar. Não, Joana já colocou muito bem essa questão assim do medo que a gente, enquanto profissional, recebe esses adolescentes na escola, né? Mais a questão de compartilhar experiências. Eu, enquanto professora de ensino fundamental 2 ensino médio, já recebi alguns jovens em situação de vulnerabilidade nesses casos. E aí, nós, enquanto professores, ficamos, né, recebemos o adolescente com certo receio, a escola não está preparada, né, nós não, de certa forma, não nos sentimos, né, protegidos no que a lei nos discerne, né, então, assim, de fato, para nós, enquanto profissionais, a gente precisa, né, desse diálogo, de entender de fato os direitos. Hoje, né, eu vejo essa realidade com outros olhos, mas até que a gente construa isso, né, a escola ainda, e os profissionais, eles ainda não estão preparados para olhar o jovem, né, com os olhos que nós passamos a observar depois de um diálogo como esse, né? Então, são vivências que a escola ela precisa vivenciar com mais frequência.
né, que os espaços, né, especialmente do CREAS, de instituições jurídicas públicas, atuem mais nas escolas, nesse sentido, uma vez que a gente precisa, né, abrir as portas para esses jovens e até para ajudar na transformação deles, porque na medida que a gente lida com eles, com preconceito, com medo, com receio, então a gente não está contribuindo para a ressocialização dele na comunidade. É verdade. Isso, é verdade. A gente é uma luta, porque nós somos profissionais tentando, enxugando o gelo, na verdade, né? Nós estamos tentando garantir os direitos que são previstos por lei. Só que ela viola, ela mesma não dá esses direitos. Alguém perguntou aí no chat o que foi que ocorreu lá no Major Veneziano. Foi um professor que foi confundido com um albergado que prestava serviço lá. Porque os albergados, que são maiores de idade, também cumprem penas de prestação de serviço. Então, ele foi confundido com o albergado, que estava com a mesma camisa, mesma cor de camisa, que tudo é combinado entre as facções, né? Então, ele morreu de graça. A verdade é essa, ele morreu e não era para morrer. Quem era para morrer era o albergado, e o albergado não estava no dia. Então, por conta dessa morte, a gente não consegue colocar menino lá, não consegue, porque eles são respaldados pela lei, então, entendeu? Porque ocorreu isso lá, e aí a gente é impedido de colocar, e o adolescente precisa ficar num local próximo à sua residência, porque não tem dinheiro para se locomover para outro lugar para cumprir serviço. E muitas vezes só tem o Major Veneziano para o adolescente que mora na Catingueira, né? No caso daquela área de abrangência. E a gente tem que colocar no posto de saúde. Aí chega no posto de saúde, ele fez o quê? Ele roubou, ele matou, o que foi que ele fez? E a gente não pode dizer, porque se a gente disser, não, eu quero não. Não quero de jeito nenhum. Não quero não, porque vai botar em risco o posto, porque o posto já foi assaltado depois que a gente recebeu um menino aqui, porque infelizmente, quando o menino chega para cumprir medida no posto de saúde, ele já vê o que tem no posto para passar já para os outros amigos e de madrugada vai lá e assalta o posto. Infelizmente. E aí a gente fica enxugando gelo. A gente quer que o menino cumpra a medida socioeducativa, mas a gente não consegue, porque não há garantia de direito, não há segurança, infelizmente. Coloquei um menino para cumprir aqui no posto do Santa Rosa. O menino ameaçou a equipe com a faca. Eu tive que tirar o menino de lá, porque senão a equipe ia fazer um BO contra o CREAS, e a gente ia ter que responder na vara da infância por conta disso. Então, aí eu tenho casos e casos de meninos que não se ressocializaram, que não querem de jeito nenhum, nada com o sistema socioeducativo. Para eles, quanto mais vezes eles passarem pelo lado garoto, é um troféu para eles. Eles acham que isso é um ponto a mais, eles vão ser mais respeitados pela facção. Então, é difícil, é muito difícil mesmo. É decepcionante a gente querer fazer um trabalho e a gente não conseguir, infelizmente, porque a lei brasileira, a questão da cultura, a questão do contexto, a própria família não quer ajudar o menino. A própria comunidade não ajuda, porque o menino já é conhecido na comunidade. Mas a gente não desiste, né? A gente é brasileiro e não desiste nunca. A gente tenta. É a nossa missão, né? Eu digo que eu nasci para isso. Desde cedo eu trabalho eu já trabalhava numa ONG, na minha igreja, tentando recuperar as crianças. Muitas delas hoje estão bem, e outras não, outras estão no tráfico. Mas é culpa minha, não, infelizmente não, é culpa do contexto, é culpa da família, é culpa da sociedade, é culpa da lei que não garante, infelizmente. Tem mais uma pergunta de Vitória Fernandes. Ela pergunta: em meio a esse sucateamento de investimentos
em políticas públicas, como instituições como o CREAS, que trabalham diretamente com essa demanda, têm enfrentado esse desmonte? De que maneira o Estado tem investido e como poderia investir de maneira mais eficaz? Isso, com políticas públicas mais eficazes, né? Que a lei se aplicasse mesmo. Porque a lei é perfeita, o ECA é um sistema de garantia de direitos. Ele é perfeito na teoria. Ele só precisa ser colocado em prática. Só precisa ser trabalhado para que as pessoas que trabalham com isso, para que o próprio judiciário, o poder judiciário em si, é algo muito tradicional, a gente tenta mudar com conversas com os juízes, porque não é só a medida socioeducativa, não é só punir o adolescente. Ah, vou jogar o adulto e de lá ele vai sair recuperado. Não vai. Não vai. O lado garoto não recupera. O lado garoto é um sistema de internação. Lá tem escola, psicóloga, psicopedagoga, mas ele não vai recuperar totalmente o aluno se a lei não for cumprida na sua eficácia. É superlotado o lado garoto. As celas são superlotadas, infelizmente. A gente luta todos os dias com isso. A gente, em audiência, a gente tenta falar com os socioeducantes, fazer com que eles ressignifiquem o ato infracional. O que foi o ato para eles? Por que eles se envolveram com a criminalidade? E a maioria deles diz a mesma coisa. Que eu não tinha outra escolha. Eu fui obrigado. Ou eu fazia, ou eu passava fome, ou eu fazia, ou o traficante me matava. Ou eu fazia, ou... É o contexto deles, entendeu? É algo que tem que ser trabalhado da base, na base. Lá na estrutura. Não só lá quando chega dentro do lado garoto. Dentro do lado garoto é a ponta, é o fim da linha, né? É o fundo do poço. Tem que ser trabalhado para ele não chegar lá, infelizmente, né? Verdade. É bom ver que, para eles chegarem a esse ponto, a esse contexto, é bom entender que em algum ponto da vida deles, os direitos deles foram negados, né, como a segurança, direito à educação. Então, é sempre bom ter esse olhar reflexivo acerca desses adolescentes, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Adina perguntou quais são as medidas cumpridas no posto de saúde que você relatou. E são medidas de prestação de serviço à comunidade, né? As medidas que a gente coloca para posto de saúde e para a escola são as mesmas. Ele vai cumprir lá horas, o juiz determina a quantidade de meses em horas. Então, ele vai cumprir, pronto, o juiz determinou 3 meses, o menino assaltou no ponto do ônibus, vamos dizer. Foi pego em flagrante, mas ele não é um ato infracional que leve ele para uma internação, mesmo sendo um crime, né? É um crime, o roubo é crime, mas não é um ato que leve ele para o sistema de meio fechado. Então, o juiz determina que ele vai cumprir 6 meses de prestação de serviço à comunidade. Então, vai ser cumprido aquele tempo de medida num posto de saúde ou numa escola. Aí a gente vai no posto de saúde, vai na escola, conversa com a coordenadora, explica, conscientiza que é uma lei, que é preciso ser cumprido, que o menino vai ter que assinar a frequência quando chegam, assinar quando sai, vai ter que cumprir rigidamente as normas do posto de saúde. Geralmente, o menino é colocado para ficar ajudando, ou na vigilância do posto, ficar ali ajudando no apoio geral, ou não existe uma atividade pedagógica no posto de saúde para um menino fazer, infelizmente, né? Na escola ainda existe biblioteca, né, que ele possa ficar lá organizando os livros, dando algum apoio, mas no posto de saúde não tem. Ou ele fica na portaria auxiliando, ou ele fica dando informações de onde é tal setor, ou ele fica no apoio geral, varrendo. Infelizmente, a gente não gosta que isso aconteça, porque não é um caráter pedagógico de medida, mas é o que tem que ser feito num posto de saúde, né? Infelizmente, é o que tem para fazer. E ele tem que cumprir a medida. Ele precisa cumprir para a gente relatar ao juiz que ele está cumprindo, que ele está fazendo a parte dele.
Fora isso, a gente faz visitas periódicas à casa do menino, a gente leva o menino para lá, faz escutas, junto com a equipe multidisciplinar. A Maria também participa dessas escutas, ela é psicopedagoga, e a gente vai tentando recuperar o menino e conscientizar ele para ele ressignificar o ato. A maioria dos meninos que vão para o CREAS, que não vêm de internação, eles conseguem se ressocializar. É mais difícil os meninos que estão internados, porque ele já vem de um nível de criminalidade muito maior. Ele já vem de um nível de periculosidade muito maior, infelizmente. Não são meninos, são meninas também. A gente tem meninas que vêm de João Pessoa, porque aqui em Campina Grande não tem lá da garota, né? Não tem. Só tem o lado garota e lá só tem meninos. Mas em João Pessoa tem uma instituição para meninas. Então, as meninas também cumprem medidas lá, e existem meninas muito perigosas mesmo, que vêm de progressão de pena cumprir com a gente lá no CREAS. E a maioria delas, a gente também faz esse processo e também consegue recuperar. É difícil, mas a gente consegue. Tem mais alguns comentários e mais uma pergunta. Vamos encaminhando, né, Luana, depois desses comentários, para a gente encerrar, né? Isso. Eu vou à pergunta de Laura Vasconcelos da Silva. Ela pergunta: em uma situação em que o adolescente ameace ou põe em risco a vida do profissional, o que acontece com ele? Quando a gente coloca para fazer cumprimento de medida, é isso? Ou quando a pergunta? É quando a gente coloca o adolescente para fazer o cumprimento e ele ameaça o profissional durante a medida? Isso. Acredito que seja isso. Pronto. Então, quando isso acontece, a gente retira o adolescente da instituição. Ele não pode ficar lá na instituição. Se ele está pondo em risco os funcionários, se ele está pondo em risco a instituição que ele está cumprindo medida. E a gente relata ao juiz. E, geralmente, o juiz interna. Infelizmente. Nesses casos, aí o juiz regride a pena e o adolescente é internado no lado garoto. Ok, vamos encaminhando, Luana, para encerrar, agradecendo a Joana pela disponibilidade. E É um dando prazer parabéns também, viu, estar. Joana? É um trabalho muito difícil. É, E eu rogo a Deus que você continue lhe dando sabedoria, lhe dando força para obrigada, você professora. Desculpa, continuar. assim, eu não tenho, assim, Maria, assim, Maria José, ela acredita muito, assim, na recuperação dos meninos. Eu também acredito, mas muitas críticas ao sistema brasileiro, infelizmente, porque na prática a gente vê que não funciona, infelizmente, né? E a gente se decepciona, É verdade. infelizmente. Então, a responsabilidade para a gente lá, que é professor, aumenta, né? Porque o quanto é importante o menino aprender a ler, a escrever, a ser cidadão, para quem sabe se conseguir que esse adolescente, que essa criança não chegue, né? Claro que a escola não tem esse poder, porque é como você disse, é o sistema capitalista, é ele que, né, uma sociedade desigual, uma sociedade, né, com muita violência, e isso faz com que realmente falte o emprego do pai, falte o emprego da mãe, e aí fica essas possibilidades, infelizmente. Mas a escola tem muito um papel fundamental também. Ela não é a salvadora da pátria, mas ela ajuda com certeza. Com certeza. Obrigada, querida. Viu? Muito bom. Muitos elogios ao seu trabalho, viu, Joana? No chat aqui. Mais uma vez agradecer a sua presença, as suas contribuições.
viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, espero ter contribuído. E estamos ainda acreditando na educação, né? Estou fazendo pedagogia, acredito na educação, acredito muito que só ela, né? Como diz Paulo Freire, é libertária. É verdade. A educação é libertária. Ela não muda Mas o mundo, precisamos da contrapartida do Estado, né? ela Não muda as muda o mundo. pessoas, ela muda as pessoas. Então, que a gente possa fazer isso na escola, né? Obrigada. Meninas, Exatamente, professora. Luana, obrigada, Franciele, e um abraço a todos, né, e todas que estiveram presentes, uma participação excelente hoje, também um tema desse, né, que a gente realmente possa encarar, né, essas questões do ECA, do sistema, né, com menos preconceito, de certa forma, que muita gente ainda tem, né, diz que o ECA protege bandido, né? Mas que a gente sabe que não é, pela questão que vocês trazem, colocaram aqui hoje, a gente sabe muito bem que não é esse. Infelizmente, o que não funciona é o sistema, não é? Então não tem que mudar a lei, tem que mudar o sistema mesmo. Então é isso que a gente precisa entender. Obrigada, próxima semana, terça-feira, tem mais. Um abraço, Obrigada, Joana. gente. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pela contribuição. Boa noite. Parabéns, Luana e Franciele. Excelente mediação. Obrigada, professora. Encerrar a gravação. Sim, encerrar a gravação. Obrigada.